Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é mais uma aula do curso de ECS na AWS. Este é o módulo de CI/CD. Essa é uma aula teórica introdutória sobre o Code Build, a segunda etapa da CI, do Continuous Integration, aonde vamos compilar o nosso código. Mas antes, não deixem de seguir a nossa página aqui do YouTube, curtir o nosso vídeo e mandar os seus comentários. Isso vai ajudar cada vez mais o nosso canal a crescer. Como eu mencionei no início da aula, vamos falar sobre o serviço de Code Build da AWS. É a etapa de compilação do nosso código. E nesta etapa de compilação, também, além de podermos utilizar algumas ferramentas, podemos inclusive incluir no build ou na compilação algumas etapas adicionais, como por exemplo, ao efetuar o build também fazer o teste unitário do nosso código. Isso é uma das coisas mais ricas que podemos fazer numa esteira de CI/CD, falando especificamente do CI, que é o Continuous Integration. E como funciona o serviço de Code Build da AWS? Primeiro, falando do fonte do nosso código, sendo uma aplicação ou mesmo uma infraestrutura como código, ela pode ter diferentes origens. Ela pode vir do Code Commit, que aprendemos nas aulas anteriores, mas também posso utilizar outro repositório de código, como o GitHub, GitLab, um Bucket S3, um Code Pipeline ou um Git Bucket, ou outra ferramenta aí do mercado. O Code Build e o Code Pipeline da AWS é bem flexível para conexão com diferentes repositórios de fonte de código, onde a gente pode buscar todo esse código para fazer o build, fazer a compilação da nossa aplicação. As instruções de build ou de compilação do nosso código são definidas geralmente em um arquivo que chamamos por padrão de buildspec.yaml. Vamos ver um pouco mais no detalhe sobre esse arquivo e quais são as instruções de compilação na aula prática. As saídas de logs, elas podem ser feitas em diversos recursos, assim como um Bucket S3 ou mesmo utilizar o CloudWatch Logs para envio desses logs de compilação. Então, eu posso mandar métricas para monitorar a estatística do Code Build. Eu posso utilizar o CloudWatch Events, utilizando para detectar erros e enviar, por exemplo, notificações de compilação. Posso utilizar o CloudWatch Alarms. O CloudWatch Events também pode integrar com Lambda ou Glue para transformação e envio de um e-mail ou uma notificação, ou até diretamente o serviço de SNS para mandar notificações diretas para alguém após uma compilação, sendo de sucesso ou mesmo se conter algum tipo de erro ou algum tipo de insegurança no nosso código, algum tipo de vulnerabilidades. E por que é tão importante a exportação dos logs, sendo para um Bucket S3 ou para o CloudWatch Logs? Como o build é executado através do serviço gerenciado do Code Build AWS, o que isso quer dizer? Por trás, ele roda a tecnologia de Docker. Então, ele vai subir um Docker para efetuar a compilação do seu código, e esse Docker ele só vai existir para a sua compilação, só naquele momento
que você precisa fazer o build ou compilação do código. Então, ele vai executar uma série de tarefas e depois esse Docker será destruído. Então, eu não consigo acessar uma máquina ou um servidor, eu não tenho um servidor específico de compilação. Isso é Elastic, é um serviço gerenciado da AWS e totalmente elástico. Ele gera esse Docker para compilação apenas no momento que você starta um build. Então, se cria uma máquina, né, que na verdade não é uma máquina virtual, né, um Docker, que vai compilar o meu Docker e ele vai ser destruído após a execução. Então, eu obrigatoriamente preciso enviar essas informações, externalizá-las, né, ou para um bucket S3 ou para o CloudWatch Logs, para analisar o que aconteceu no meu build, porque o meu Docker vai deixar de existir e caso o meu build dê errado, eu preciso fazer um troubleshooting, uma análise da minha compilação, porque que ela deu errado. E essa leitura ou do processamento correto, todas as etapas ali dando certo, ou mesmo se houver algum tipo de erro, é feita através dos logs. E, para ficar um pouco mais claro, trazemos uma ilustração para podermos visualizar em qual etapa estamos falando da esteira de CI/CD. Ainda estamos na CI, que é o Continuous Integration, e estamos na segunda etapa. Então, o Code Commit era o que vimos na aula anterior, referente ao repositório de código, onde fazemos o push e armazenamos o código e suas versões. E a segunda etapa do Continuous Integration é o build ou compilação do nosso código, onde podemos inclusive fazer algumas etapas adicionais, como por exemplo, testes unitários, validação de completude de testes unitários, exigir que o meu desenvolvedor tenha uma completude de código de no mínimo 70% ou 80% do código testado de forma unitária, integrar com alguma ferramenta de validação de segurança de código para verificar se esse código tem algum tipo de vulnerabilidade. Então, durante o build, podemos utilizar para executar uma série de tarefas além da compilação. Em geral, pelo menos um teste unitário e para dar esse feedback para o desenvolvedor. Se a compilação ocorreu corretamente, se os testes atenderam o mínimo desejado e dar esse feedback da esteira de Continuous Integration. Isso que acontece aqui na etapa de Code Build. O Code Build da AWS ele é totalmente serverless, como eu disse, no momento de compilação ou do build do seu código, será provisionado um Docker para efetuar esse build. Ele é baseado, em Docker, ele é pago, nós pagamos apenas pelo tempo de processamento, deste build. Então, se a minha máquina, se o meu Docker rodar ali por 40 segundos, eu vou ser bilado ou cobrado por esse tempo de processamento apenas. Ele é um serviço 100% gerenciado da AWS, então eu não tenho servidores para gerenciar essas etapas de build, é por responsabilidade 100% da AWS e totalmente serverless. É possível utilizar imagens customizadas para o build e ele é totalmente seguro. Ou seja, ele é totalmente integrado com o serviço de KMS para ter os dados encriptado ou em trânsito ou em repouso. É integrado com o IAM e o CloudTrail para analisar todo mundo, todos os usuários e todas as chamadas de APIs que são feitas no Code Build. Então, tenho total segurança, encriptamento e validações de chamadas que ocorrem dentro da nossa conta
AWS. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula teórica sobre Code Build. Para ajudar a ficar mais claro, vamos partir na próxima aula para a utilização em um hands-on, mão na massa da utilização do serviço de Code Build para compor a nossa esteira de CI/CD na prática. No mais, não deixem de curtir o vídeo, deixar o comentário para falar se essa informação foi útil para vocês e nos seguir no canal do YouTube. Isso vai ajudar ao canal continuar a crescer. Muito obrigado.